as grandes emissoras de televisão abriram mão de fazer debates no primeiro turno da eleição. Eu acho que isso é um ataque grave às liberdades democráticas. Desde 82 isso não acontecia no país, e a gente não pode deixar que isso se repita sob risco de, a partir de agora, não ter mais debate no primeiro turno, que é o único espaço igualitário entre os partidos políticos. Porque, veja, o Marquesan, que é o prefeito playboy, tinha 2 minutos na televisão. Eu tinha 16 segundos. Então, de fazer uma campanha de 16 segundos para apresentar um programa que, na nossa opinião, era o melhor programa, com 567 propostas, uma clareza de onde saem todos os recursos, uma linha contra a sonegação, uma linha de fortalecer uma esquerda coerente que não se vende, que não se rende. Foi difícil, mas eu fiquei muito orgulhosa, né? Com toda essa dificuldade do tempo de televisão, de não ter debates, o peso do voto útil, que infelizmente nessas horas entra no sentido de transformar o primeiro turno da eleição no segundo, e foi algo que nós sofremos aqui. Com tudo isso, o PSOL cresceu, né? O PSOL ampliou a bancada e é reconhecido, inclusive, pelos analistas dos grandes veículos de comunicação como o partido mais vitorioso na eleição da Câmara dos Vereadores. Deixa eu te perguntar um negócio. Eu concordo com a sua crítica às televisões, elas fizeram um péssimo desserviço à democracia. A Globo, por soberba, as outras todas. A única que salvou foi a Band. Eu não estou aqui puxando a brasa para a sardinha do lugar onde eu trabalhei a vida inteira, não, porque a Band resolveu manter a tradição. Ela nem podia não realizar debates. Como é que ia explicar isso para o seu público, né? Mas, enfim, SBT, Record e Rede TV certamente não promoveram debates porque estão muito vinculados ao bolsonarismo. Os candidatos do bolsonarismo não querem debate, por quê? Porque não tem consistência, porque eles não têm solidez, e quando eles são expostos, acontece o que aconteceu aqui em São Paulo, e aconteceu, de certa forma, lá no Rio também, né? Que um ex-prefeito, aliás, desculpa aqui, esse é o meu desejo de ver o Marcelo Crivella fora da prefeitura, onde um prefeito, com a máquina na mão, toda a igreja evangélica conspirando a favor dele, não consegue ultrapassar a barreira de 20%. Quer dizer, e vai perder a eleição, não temos dúvida de que esse último bolsominion lá, que é o Marcelo Crivella, vai perder a eleição. Mas não foi só a mídia, tá? Aí, em Porto Alegre, houve uma guerra entre você e o Sindicato dos Lojistas, e que mais outras entidades do comércio, porque fizeram debates, mas não queriam levar todos os candidatos, não queriam dar voz a todos. Você não foi convidada, né, Fernanda? Fábio, primeiro, obrigada pela pergunta. Eu acho o seguinte, sobre as grandes emissoras, a exceção da Band, fique o registro, que cumpriu um papel muito importante. E da TV Democracia, que promoveu o debate aqui. Claro. Com a sua pequeneza, né? Aqui em São Paulo, a gente fez um debate entre os candidatos à prefeitura, todos. Que bom, inclusive. Parabéns. Aqui em Porto Alegre só a RDC fez, que é enfim, e a Band, né? E TV, você sabe, claro, e rádios, mas TV é onde chega mais longe ainda, né? Mas eu acho que não foi por... Qual foi o termo que tu usou? Por comodismo ou por medo? Eu acho que teve um setor da elite política e econômica que decidiu que não ia ter debates como uma aposta para fazer com que a velha direita, o regime político clássico, saísse fortalecido da eleição. Porque, veja, uma eleição no meio de uma pandemia, onde quem é mais conhecido sai na frente, suprime o debate, tu mata a possibilidade de novos referentes, sobretudo da esquerda, né, surgirem. Mesmo assim, o Boulos conseguiu vencer isso em São Paulo, e eu acho que é um mérito enorme. Eu digo Boulos porque ele tinha pouco tempo de televisão. A Manuela tinha mais tempo de televisão aqui, aliás, bastante, mais de 1 minuto de televisão. Isso muda tudo, né? Isso muda tudo para apresentar tuas propostas. Então, eu acho que foi mais consciente, sabe? Do que só Porque os caras estão fazendo, veja, a Record está fazendo, sei lá, Fazenda, qualquer coisa, e não pode fazer debate. Nós fizemos da Band e ninguém ficou doente, tudo com medida sanitária. As rádios fizeram e ninguém ficou doente. Acho que foi uma escolha política. E também, no caso do CDL, foi escandaloso, assim, porque eles convidaram gente que estava abaixo de mim nas pesquisas, né, e vamos combinar que as pesquisas sempre me sacanearam, no final eu fiz bem mais votos do que eles sempre apostaram, né, ou apontaram, mas convidaram gente que estava abaixo de mim nas pesquisas e não me convidaram. E eu acho que eles não convidaram, não por conta da nossa posição só de esquerda, mas também porque eu tenho quer dizer, que também tem a ver com uma posição de esquerda, mas eu tenho uma defesa desde sempre dos camelôs, dos trabalhadores informais.
E eles têm uma saga, uma cruzada contra os trabalhadores informais que chega a ser vergonhoso, porque é óbvio que nós não queremos quebrar a loja e os comércios do centro da cidade, ao contrário, que foram muito impactados, inclusive, com a pandemia. Mas quem está ali na informalidade trabalhando é porque justamente está buscando a regularização, está querendo trabalhar de forma digna em feiras espalhadas pelo centro da cidade. Eles têm uma política junto com os governos de usar a guarda municipal para bater em camelô, e quando a gente vai batalhar junto com os camelôs, vamos regularizar isso, então, querem botar a turma para Oscar Pereira, onde é a zona dos cemitérios em Porto Alegre, que não passa ninguém, entendeu? Não, precisa ter uma política para os camelôs da cidade, e eu nunca titubeei, sempre defendi os ambulantes. Eu acho que é inadmissível a violência que esses trabalhadores passam. Então o CDL conscientemente não me convidou. Óbvio que eu critiquei, porque a gente não pode aceitar a supressão das liberdades democráticas dentro de qualquer espaço, né, seja das televisões, e te digo, Fábio, acho que a gente vai ter que fazer um debate pós-eleição de aprovar a lei que obriga as emissoras de televisão a ter debate no primeiro turno. São concessões públicas, gente, é o único momento igualitário entre candidatos e candidatas, não se pode abrir mão disso. Foi a primeira vez desde 82 que não tem debate de televisão, sabe? Então, não dá para aceitar. Eu acho, viu, Fernanda, que a televisão está perdendo o protagonismo dela tão rapidamente que talvez na próxima eleição ela já não seja mais assim a grande fonte, né, da possibilidade de nós termos aí os planos confrontados, os candidatos debatendo suas plataformas, essa coisa toda. Eu vejo hoje a internet com crescimento, principalmente em função de pandemia, isolamento social, essa coisa toda, as pessoas muito rapidamente se conectando, talvez não com a tecnologia adequada, né, porque, enfim, existe um desnível muito grande entre o telefone barato e o computador mais caro, que logo vai começar o debate sobre qualidade da inclusão, mas na próxima eleição, certamente, esse protagonismo da TV não será tão grande assim. Agora, é uma pena que elas realmente não cumpram a sua função social, né? Que sejam, assim, estejam nessa posição de ser objeto de uma lei para obrigá-las a cumprir aquilo que já é o seu papel. Que, afinal de contas, informar está lá, entre os objetivos no Código de Telecomunicações.